Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Vitor de Biologia e hoje nós vamos para mais uma aula, começando agora por origem da vida, perfeito? Nessa aula a gente vai transitar aí sobre todas as teorias, hipóteses que tentam explicar o surgimento de vida no nosso planeta. Lembrando que essa aula vai ser sobre origem da vida, portanto eu não vou tocar aqui em conceitos, teorias, hipóteses evolutivas, perfeito? Que a evolução ela já vai tratar o quê? Como as espécies sofrem mudanças de acordo com o tempo que elas vão vivendo, ok? De geração em geração. Hoje nossa aula ela vai se restringir a esses 5 tópicos: criacionismo, abiogênese, biogênese, evolução química e panspermia, perfeito? Lembrando que a maior parte da nossa aula vai ficar nesses 3 tópicos aqui, olha, do meio: abiogênese, biogênese e evolução química, perfeito? Para começarmos, conceito de criacionismo. Criacionismo ele vai basicamente dizer que um ser todo-poderoso, uma entidade sobrenatural, criou tanto o universo quanto os seres que habitam nele, no caso do nosso planeta Terra, perfeito? Lembrando, essa teoria, esse pensamento não é restrito a religiões cristãs, e sim a qualquer religião que tenha uma entidade sobrenatural que justifique a criação do universo e da vida que há nele, perfeito? Agora, conceito de abiogênese. A abiogênese ela vai defender que uma vida, um ser vivo, seja uma célula, até mesmo um animal, uma planta, vai surgir de matéria bruta. O que é matéria bruta? É matéria inanimada, matéria desprovida de vida, perfeito? Como se de uma rocha fosse nascer um sapo, por exemplo, de uma região de pântano fosse nascer moscas, mosquitos, sapos, enfim. Biogênese, ela já vai defender o quê? Que todo ser vivo tem que ter um ser vivo que originou ele. Ou seja, todo ser vivo só pode nascer através de quê? De outro ser vivo que tenha existido antes dele, perfeito? Esses são 3 conceitos básicos de criacionismo, abiogênese e biogênese que a gente vai começar aqui iniciando nossa aula. Agora, eu vou apagar o quadro e a gente vai passar agora para uma discussão entre abiogênese e biogênese. Nós vamos ver quais foram os teóricos de cada lado, como cada teoria surgiu, perfeito? Então, vou dar um tempo aí para vocês tirarem print, copiar esse quadro e aí a gente muda para o próximo quadro, perfeito? Bom, agora nós retornamos para o nosso segundo quadro, onde a gente vai começar a estudar mais um pouquinho as diferenças e também algumas coisas sobre os próprios teóricos da abiogênese e da biogênese. Galera, valendo ressaltar o quê? Que a biogênese também apresenta um nome alternativo, que seria a teoria da geração espontânea, que logicamente faz alusão ao quê? Ao fato da abiogênese ser aquela teoria que tenta explicar o surgimento da vida por meio da matéria bruta ou inanimada, que é aquela matéria sem vida, perfeito? Por isso que o segundo nome dela é teoria da geração espontânea. Espontaneamente a vida surgia a partir de matérias que não tinham vida, perfeito? Agora, bora começar a entender um pouquinho mais sobre essas 2 teorias, abiogênese e biogênese. Começando aqui, olha, pela abiogênese, teoria da geração espontânea, que o primeiro cara que foi tentar teorizar ela, foi tentar explicar ela com mais propriedade, foi o Aristóteles, ainda o quê? Mais de 300 anos antes de Cristo, Aristóteles já tentava explicar o quê? Sobre a abiogênese. Galera, isso daí surgiu como o quê? Como uma explicação para tentar contrapor aquela teoria do criacionismo, aquela ideia do criacionismo. Lembrem que Aristóteles vivia lá na Grécia e nós conhecemos a Grécia principalmente pelo quê? Pela mitologia, pelos deuses gregos, tá bom? Ou seja, muitas das coisas que aconteciam nessa época na Grécia tinham uma explicação divina. E o Aristóteles queria já começar a sair desse tipo de raciocínio a respeito da origem da vida. Ele queria ter outra forma de explicar essa origem que não fosse pelo quê? Por meio de divindades. Foi então que ele começou a pensar sobre a abiogênese, começou a refletir um pouco sobre essa forma, essa teoria sobre o surgimento da vida. E ele dizia basicamente o quê? O conceito básico da biogênese,
Que a vida nascia de uma matéria bruta, ou seja, uma matéria sem vida. Porém, olha aqui, ó, uma coisinha extra para vocês, por meio da força vital, ou, como vocês podem achar também, princípio ativo, tá bom? Ou seja, o que Aristóteles queria dizer com isso? Basicamente, que a vida surge de matéria sem vida com o auxílio, com uma ajuda de quem? Da força vital. A força vital, ela ainda tinha um ar místico nessa época, era uma força, um princípio ativo que motivava o surgimento da vida em determinados objetos, em determinados locais, tá bom? E uma das formas que Aristóteles achou para justificar essa teoria que ele começou a criar era que animais que se camuflavam em espaços específicos, em ambientes específicos, só poderiam ter surgido desses mesmos ambientes. Por exemplo, um inseto que consegue se camuflar perfeitamente em uma rocha, por Aristóteles, isso logicamente representava o quê? Que esse mesmo inseto teria surgido dessa rocha, por meio da abiogênese, beleza? Agora, aqui no Van Helmont, a gente já entra o quê? No século 17, beleza? No século 17, a abiogênese ainda era uma teoria muito válida, ou seja, pensa aí, Aristóteles elaborou essa teoria há pouco mais de 300 anos antes de Cristo, e aqui no século 17, 1601 a 1700, essa teoria ainda era muito válida. Tanto que o Van Helmont, ele basicamente queria fazer o quê? Queria mais provas, queria fortalecer essa teoria da biogênese. E para fortalecer essa teoria, o que ele levou em consideração? Qual foi o experimento que ele fez? Olha aqui, ele pegou roupas sujas, germe de trigo e deixou isso daí, as roupas sujas e o germe de trigo, em um local escuro e úmido por 21 dias. Ao final desses 21 dias, dessas 3 semanas, ele viu o quê? Que haviam surgido ratos naquele local onde tinha roupas sujas e germe de trigo. Lembrando que ele deixou as roupas e o germe de trigo em um espaço escuro e úmido por 21 dias. Então, para ele, para o Van Helmont, isso era uma receita para a criação de ratos. Lógico, ele não levou em consideração em nenhum momento que esses ratos poderiam surgir do quê? De um ambiente externo. Eles poderiam chegar nesse local de uma forma externa, vir de outras casas, de outras ruas, enfim, e se procriarem naquele local. Ele não levou isso em consideração em momento algum. Então, para ele, isso daqui era uma receita para criar ratos a partir da abiogênese, perfeito? Agora, aqui começa a ficar interessante por quê? Porque, em contrapartida, nós vamos ter um cara aqui, olha, que foi contra as ideias do Van Helmont. O Francisco Redi, ou Francisco Redi, traduzindo já para o brasileiro, português brasileiro, enfim, ele foi um dos primeiros defensores da biogênese, da teoria que defendia que os seres vivos só podiam nascer a partir de outro ser vivo, ok? Então, Francisco Redi, ainda no século 17, tentou fazer um experimento o quê? Para comprovar que um ser vivo não poderia nascer do nada. Qual foi o experimento dele? Ele pegou carne, amostras de carne mesmo, carne bovina, sem, lógico, passar por nenhum processo de cozimento, enfim, carne crua mesmo, e colocou em 2 recipientes. Em um recipiente, ele colocou a carne e não tampou esse recipiente, deixou ele aberto, deixando em contato com o ar, perfeito? E no outro recipiente, ele já vedou ele, passou gaze, que é um tecido bem fino, tudo mais que normalmente é usado para vedar, para tentar proteger ferimentos, tá bom? Aí ele vedou esse segundo recipiente com gaze, beleza? E passado alguns tempos, alguns dias, enfim, ele percebeu que a carne que estava no recipiente, sem nenhum tipo de cobertura, já estava com o quê? Com larvas. Detalhe, galera, naquela época se tratava o quê? Larvas como sendo um organismo diferente do que das moscas, porque logicamente essas larvas são larvas de moscas, tá bom, galera? Só que naquela época pensava que larva era uma coisa e mosca era outra coisa totalmente diferente, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Porém, o Redi, ele conseguiu, a partir desse experimento, analisar o quê? Que as moscas, elas se desenvolviam a partir do estado larval e que eram elas que faziam com que as larvas surgissem na carne apodrecida. E como é que ele chegou nessa conclusão? Primeiramente, porque o recipiente que não estava fechado foi contaminado e estava com larvas de mosca. Segundo, porque o recipiente que estava vedado com gaze ainda estava com a carne
teoricamente saudável, ideal, entre aspas, para consumo, ou seja, sem nenhuma larva de mosca, sem nenhuma mosca lá dentro. E por que eu disse entre aspas? Porque, a primeiro momento, o RED não estava avaliando o quê? O surgimento de micro-organismos naquela carne. A gente está olhando só pela perspectiva o quê? Macroscópica até então. Ou seja, o RED ele chegou em duas conclusões básicas aí ao final desse experimento. A primeira é que as larvas que colocavam os ovos, e esses ovos eclodiam na forma de larvas, e as larvas se desenvolviam até o estado que é adulto de moscas mesmo. E segundo, ele conseguiu, a primeiro momento, comprovar que a vida ela tem que nascer de um organismo que pré-existente, algum organismo que tem existido o quê? Antes, justamente para que ele coloque ovos e o quê? Que esses ovos se desenvolvam em novos seres vivos, perfeito? Agora, entre o Francisco RED e o Lázaro Spallanzani, houve uma descoberta aí do Leeuwenhoek, que foi o cara que basicamente criou o microscópio, que fez o primeiro o quê? Conjunto de lentes para tentar analisar as células. Quando o Leeuwenhoek, lá pelo século XVII ainda, criou o microscópio, se levantou de novo o quê? A teoria da abiogênese. Porque até então, o RED tinha feito essa teoria cair por terra. Ele conseguiu comprovar através do experimento dele que a vida precisa de um ser vivo para o quê? Para nascer. Porém, com a descoberta do universo microscópico das células, bactérias, fungos, protozoários, essa teoria da abiogênese da geração espontânea voltou o quê? A ganhar força. Por quê? Beleza, o RED explicou como organismos que a gente consegue ver a olho nu se reproduzem e geram o quê? Novos seres vivos. Agora, e aqueles organismos microscópicos? Da onde é que eles surgem? E isso o RED não conseguiu explicar com o experimento dele. Ou seja, nesse momento, a abiogênese voltou a ter força, mesmo que seja só o quê? No universo microscópico. É aí que vem um carinha chamado John Needham. O Needham, ele fez um experimento com o que a gente chama de caldo nutritivo ou sopa primordial, beleza? E ele aqueceu esse caldo nutritivo e lacrou ele depois, vedou esse recipiente onde estava o caldo nutritivo, perfeito? Passado alguns dias, esse caldo nutritivo ele estava contaminado, ele tinha o quê? Apodrecido, perfeito? Ou seja, para o John Needham, isso estava claro o quê? Que a vida pode surgir do nada, pode surgir o quê? Da matéria bruta sem vida, contanto que tu tem o quê? Uma força vital. Como é que ele chegou nessa conclusão e por quê? Basicamente, ele pegou o caldo nutritivo, que era como se fosse basicamente uma sopa, com carnes, no caso proteínas, carboidratos, tinha lipídio lá no meio. Ou seja, o ambiente perfeito para que ocorra a vida. Tinha todos os nutrientes básicos para tu alimentar o quê? Um ser vivo. E ele aqueceu, em qual intuito? Em qual intuito? De matar os micro-organismos naquele recipiente, naquele caldo nutritivo, tá bom? Ou seja, na cabeça dele, ele não tinha deixado nenhum ser vivo nesse caldo nutritivo, ele tinha esterilizado ele. Aí, após ele ter esterilizado, ele vedou o recipiente. Ou seja, nada entra e nada sai daquele local. Então, se não tinha ser vivo lá dentro, outros seres vivos, outras bactérias, por exemplo, não conseguiriam entrar, já que ele estava o quê? Lacrado. Aí, após alguns dias, ele observou que aquela sopa estava podre, ou seja, que continha o quê? Pelo menos bactérias contaminando aquela sopa, aquele caldo nutritivo. Para ele, isso foi motivo suficiente para dizer: a abiogênese é verdade. Eu matei todos os micro-organismos daqui e eles voltaram a surgir, mesmo tendo o quê? Lacrado aquele recipiente, perfeito? Bom, agora essa discussão não acaba por aí. Depois que o John Needham fez o experimento dele, veio o Lázaro Spallanzani e fez basicamente o mesmo experimento com algumas melhorias. Primeiramente, ele pegou o caldo nutritivo, o mesmo caldo nutritivo usado aqui pelo John Needham, e colocou ele em recipientes vedados hermeticamente, beleza? Por quê? O que significa isso? Significa que ele vedou completamente aquele recipiente sem deixar brechas para que o ar passe de forma alguma, ou seja, vedou perfeitamente aquele recipiente, ou, na verdade, aqueles recipientes, tá bom? Porque ele não fez só um exemplo, ele não fez somente um experimento. E, segundo, ele aqueceu por mais tempo. Por quê? Porque na cabeça dele, o John Needham cometeu alguns erros.
Primeiramente, lembra que eu te falei que o John Needham aqueceu o caldo nutritivo e vedou após ele ter aquecido? Vedou depois dele ter aquecido? Pois é, para o Lázaro Spallanzani, isso deixava brecha para o quê? Para que o ar entrasse após ele ter aquecido o caldo nutritivo, ou seja, no pequeno intervalo que o John Needham retirava o recipiente do fogo e vedava ele, isso já era tempo suficiente para o quê? Para que permitisse o quê? Que o caldo nutritivo fosse contaminado pelos micro-organismos que estavam no ar. Segundo, para o Lázaro, o John Needham não tinha aquecido aquele caldo nutritivo por muito tempo. Há quem diga que o John Needham aqueceu por apenas 5 minutos. 5 minutos, galera, a gente sabe que não é o suficiente para tu esterilizar basicamente nada. Já o Lázaro Spallanzani, ele aqueceu, até mesmo, há referências que digam que ele já aqueceu por 1, 2 horas o caldo nutritivo, tá bom? Isso com ele já vedado, sem permitir o quê? Que o ar saia ou entre daquele recipiente. Ou seja, ele se precaveu. Ele, primeiramente, aqueceu bastante, muito mesmo, aquele caldo nutritivo. E desde o princípio, o recipiente estava vedado, de forma hermética, beleza? Ou seja, sem permitir a passagem de ar. Nem que o ar entre, nem que ele saia também. E ao final do experimento do Lázaro, ele constatou o quê? Que não havia sido gerado nenhum tipo de micro-organismo naquele recipiente. Fortalecendo o quê? A teoria da biogênese. Percebam, biogênese. Por quê? Porque ao final daquele experimento, ele não constatou, mesmo depois de semanas, que aquele caldo nutritivo foi contaminado. Ou seja, ele conseguiu esterilizar aquele recipiente e impedir o quê? Com que novos micro-organismos se proliferassem naquele local, naquele ambiente, perfeito? Ou seja, a vida não conseguiu surgir aqui do nada, no experimento do Lázaro. Ou seja, fortaleceu a teoria da biogênese. Porém, entretanto, todavia, o John Needham ainda contestou esse experimento do Lázaro. Por quê? Ele falou que o Lázaro aqueceu por tanto tempo aquele caldo nutritivo, aqueceu tanto, mas tanto, que ele matou, ou basicamente destruiu, a força vital. E sem força vital, para o John Needham, não tinha como a vida surgir naquele ambiente. Esse foi o argumento do John Needham para tentar justificar o lado dele. E acabou que os dois ficaram nesse embate e nenhum conseguiu chegar em nenhuma conclusão definitiva, perfeito? Nenhum conseguiu, de fato, estabelecer o seu experimento como sendo o mais correto, perfeito? E por isso, o experimento dos dois não chegou a nenhuma conclusão, nem para a biogênese e nem para a biogênese. É como se tivesse terminado num empate, perfeito? Aí sim, lá no século XIX, veio um cara chamado Louis Pasteur, que fez um experimento chamado de quê? De pescoço de cisne. Que esse experimento, galera, eu vou mostrar para vocês no terceiro quadro, porque ele é muito importante mesmo que vocês saibam como esse experimento funciona. Então, tire um print desse quadro, que daqui a pouco eu vou mudar aqui e vou já mostrar para vocês o experimento do Louis Pasteur para vocês entenderem como esse experimento conseguiu fortalecer a teoria da biogênese de uma vez por todas. Agora sim, galera, bora entender um pouquinho mais sobre esse experimento do Louis Pasteur e como esse experimento foi o responsável por comprovar de uma vez por todas a teoria da biogênese, perfeito? Bora lá! Esse recipiente que o Louis Pasteur utilizou para o experimento é um balão de laboratório, que normalmente tem um pescoço reto, não apresenta essa curvatura. O pescoço dele vai até mais ou menos bem aqui, sem apresentar nenhum tipo de curvatura, perfeito? Então, o que o Louis Pasteur fez de diferente nesse experimento? Ele utilizou o balão de laboratório, colocou o caldo nutritivo dentro desse balão de laboratório e, após isso, ele aqueceu o pescoço do balão de laboratório ao ponto que ele ficasse maleável. E quando chegou nesse ponto, ele entortou o pescoço do balão de laboratório, justamente deixando esse formato aqui, ó, de um pescoço de cisne, que foi o que deu o nome ao experimento do Louis Pasteur, perfeito? Após fazer essa curvatura no pescoço do recipiente, o que ele fez? Ele
aqueceu esse caldo nutritivo, ele aqueceu ele da mesma forma que o Lázaro Spallanzani aqueceu, por muito tempo, por horas, como eu falei para vocês com algumas referências, alguns livros colocam que o Louis Pasteur também aqueceu por horas esse caldo nutritivo, perfeito? Agora, bora lá. Ah, professor, mas se fosse isso, o Needham, ele não poderia dizer também que o Louis Pasteur aqueceu por muito tempo esse caldo nutritivo ao ponto de destruir, de matar a força vital? Bora lá. Nesse caso, o Louis Pasteur ele pensou à frente, por isso que esse experimento foi muito importante. Por quê? Observe que em nenhum momento eu falei para vocês que esse experimento ele estava vedado, estava lacrado. Ou seja, a todo momento o recipiente estava sim em contato com o ar, ok? Essa foi uma sacada do Louis Pasteur. Por quê? Por mais que ele aquecesse por horas esse caldo nutritivo, ao ponto dos outros defensores da abiogênese falarem que ele matou a força vital, ele poderia usar como argumento o quê? Como assim eu matei a força vital? Se em nenhum momento esse recipiente estava vedado, eu estava permitindo a entrada da força vital. Então, eu não matei ela aqui. Por mais que eu tivesse matado ela aqui dentro, ela poderia entrar de novo pelo recipiente e fazer com que a vida surgisse. Essa foi a sacada do Louis Pasteur, perfeito, galera? Ele aqueceu o caldo nutritivo, ao mesmo tempo que ele não vedou o recipiente. E isso só é possível por quê? Porque ele fez essa curvatura no pescoço do balão de laboratório. Como é que vai funcionar isso daí, galera? Percebam, a extremidade está em contato com o ar. Agora, o que o Louis Pasteur queria provar? Queria provar que os micro-organismos já estavam o quê? Na atmosfera, no ar, que a gente respira. E que por meio do ar, eles contaminavam o quê? O caldo nutritivo. Então, olha como é que ele fez. Ele aqueceu o caldo nutritivo, deixou o recipiente em contato com a atmosfera. E o que aconteceu, galera? Os micro-organismos que estavam no ar, eles se acumulavam aqui, ó, nessa curvatura, nessa parte mais baixa da curvatura. Eles não conseguiam o quê? Subir pelo pescoço de cisne. Eles não conseguiam contaminar o caldo nutritivo, perfeito? Ou seja, ao mesmo tempo, ele já se defendeu das acusações do pessoal que defende a biogênese, falando o quê? Que ele permitia, sim, a passagem da força vital. Então, se ela existisse, de fato, ela conseguiria entrar aqui no caldo nutritivo para fazer a vida surgir. Porém, a vida não estava surgindo aqui, ó. Esse caldo nutritivo não estava sendo contaminado, por mais que se passassem semanas. Aí, o que o Louis Pasteur fez? Para comprovar de fato que ele estava certo, que os micro-organismos estavam no ar. Ele basicamente quebrou esse pescoço de cisne, passado que alguns dias, algumas semanas, e essa sopa não estava o quê? Esse caldo nutritivo não estava contaminado. Porém, a partir do momento que ele quebrou o pescoço de cisne, os micro-organismos que estavam aqui no ar tiveram uma entrada direta até o caldo nutritivo. Aí não passou-se muito tempo e aqui já estava contaminado. Ou seja, de uma vez por todas, ele comprovou a biogênese estava o quê? Correta. Por quê? Porque os micro-organismos estavam no ar e eles simplesmente não conseguiam o quê? Subir pelo pescoço de cisne que ele fez. Ao mesmo tempo derrubando o quê? A abiogênese, já que se a vida aqui dependesse de uma força vital para surgir, essa força vital poderia sim entrar no recipiente. Porém, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ela não existe de fato. E foi essa a conclusão do Louis Pasteur ao final do experimento dele. O que acabou por comprovar de uma vez por todas a teoria da biogênese. Agora, essa aula não acabou por enquanto, galera. Lembrem que eu ainda tenho mais algumas teorias aqui para falar com vocês. E a próxima teoria, ela vem logo depois desse experimento. Por quê? Pensa comigo. O Louis Pasteur comprovou que a vida precisa do quê? De outro ser vivo para nascer. E isso tanto a nível macroscópico como a nível que? Microscópico das bactérias. Elas precisam que de bactérias que estão na atmosfera para conseguir o que? Se reproduzir no caldo nutritivo. Agora, como a vida surgiu no nosso planeta? Como surgiu a primeira célula? Essa era uma pergunta que a gente não conseguiria responder pelo quê? Pela biogênese. Já que, para surgir uma célula, de acordo com o pensamento da biogênese,
teria que existir o quê? Uma antes dela. Ou seja, se seria a primeira, então meio que buga aí o pensamento dos biogenistas. Para isso, vai ser preciso do quê? De outra teoria para explicar. Mas veja bem, não quer dizer que a biogênese está errada, porém ela já não consegue explicar o quê? O surgimento da primeira vida do nosso planeta. Agora, a partir do surgimento da primeira vida, do primeiro ser vivo, da primeira célula, aí já é o quê? Já é biogênese. Beleza? Agora, eu vou apagar o quadro e a gente vai falar da nossa próxima teoria, beleza? Bom, galera, agora sim, bora falar da teoria que tenta explicar o surgimento da primeira célula ou da primeira vida no nosso planeta Terra, perfeito? Essa teoria, ela se chama evolução química ou evolução molecular, beleza? Como vocês podem encontrar alguns sites, algumas referências aí, alguns livros, e ela foi proposta por dois carinhas. Um foi o Oparin e o outro Haldane, tá bom, galera? E nessa teoria, eles tentavam fazer uma simulação da nossa constituição atmosférica, lá nos primórdios da Terra, antes de nascer o quê? A primeira célula. Nessa atmosfera primitiva, como eles chamavam, eles diziam que tinha existência em grande quantidade de CH4, metano, NH3, amônia, H2O, água, porém no estado gasoso. Aqui é vapor d'água, tá bom, galera? E por fim, gás hidrogênio, tá bom? E por que eu te falei aqui vapor d'água? Ah, professor, não tinha água líquida? A primeiro momento, segundo essa teoria, não. As temperaturas da Terra eram tão elevadas na época que não permitiu o quê? A formação de rios, de lagos, oceanos, toda a água estava no estado o quê? Gasoso, tá bom? Agora, alguns fatores foram determinantes para o surgimento da primeira célula. Primeiramente, na Terra primitiva, existiam muitas descargas elétricas. A partir dessas descargas elétricas, em conjunto com a diminuição da temperatura do planeta como um todo, formaram-se quem? Os coacervados. Já já eu falo um pouquinho mais sobre eles. Porém, bora raciocinar aqui. Essas descargas elétricas, elas forneceram energia para o quê? Para a união dessas moléculas. Percebam que todas essas moléculas aqui, elas não são biomoléculas. O que seriam biomoléculas? Carboidratos, proteínas, lipídios, algumas vitaminas, beleza? Ou seja, nenhuma delas são biomoléculas. Agora, aqui vocês encontram todos os átomos para a formação, principalmente, de aminoácidos, que vão formar quem? As proteínas, tá bom? Também tu encontra aqui a base para a formação de quem? Dos carboidratos, dos lipídios, ou seja, essas descargas elétricas, elas motivaram uniões entre esses átomos aqui e formaram o quê? As primeiras biomoléculas. Principalmente, galera, quando eu falo isso, estou falando aqui de aminoácidos. Ah, professor, não quer dizer que não formou as outras, não? Formou, algumas outras também formaram. Porém, aqui principalmente foca nos aminoácidos, na formação dos aminoácidos, das proteínas, tá bom? Então, em conjunto com essa diminuição da temperatura. Como assim? Bora refletir um pouquinho mais sobre essa parte. Lembra que eu te falei que a Terra tinha temperaturas tão elevadas que não permitiam a formação de rios, oceanos, lagos, porque toda a água estava no estado gasoso? Pois é, a partir dessa diminuição da temperatura, começaram a se formar o quê? Os primeiros oceanos, os mares, enfim, onde foi o berço para a formação da vida na Terra. A vida na Terra, segundo essa teoria e segundo várias outras teorias que vieram depois, dizem que a vida nasceu nos oceanos primitivos. A vida necessitou dessa água para surgir. Tanto que é por isso que a água é determinante como que é considerada uma molécula fundamental para a existência de vida, tá bom? Ou seja, junto com as descargas elétricas e a formação dos oceanos devido à diminuição da temperatura, formaram-se quem? Os coacervados. Olha aqui o conceito. Coacervados são biomoléculas, principalmente aminoácidos, envolvidas pelo quê? Por água, tá bom? É como se tivesse aqui, olha, vários aminoácidos, porque cada círculozinho desse daqui é um aminoácido. Você tem aqui um aglomerado de aminoácidos, e esses aminoácidos, eles vão estar envolvidos o quê? Por átomos, por moléculas aqui, ó, de água, tá bom? Isso daqui seria basicamente o quê? Um coacervado, ok? Só terminar aqui, esse esqueminha, já passo para a próxima explicação. Ok.
Isso daqui seria um coacervado. As biomoléculas aqui dentro, principalmente aminoácidos, envolvidas pelo quê? Por moléculas de água, tá bom? E esses coacervados, eles começaram a passar por mudanças químicas. Mais propriamente dizendo aqui, olha, por evoluções químicas, que é o que dá o nome dessa teoria. Esses coacervados começaram a se desenvolver até que formou-se o quê? O primeiro material genético. Há quem diga que foi o RNA, por ser mais simples, só uma fita simples no caso. Há quem diga que foi realmente o DNA o primeiro a surgir, porém, não entra no mérito agora dessa aula. Isso aqui são discussões para futuros assuntos, perfeito? E esses coacervados se desenvolveram até a formação de quem? Da primeira célula, ok? Lembrando, a primeira célula não era um coacervado, perfeito? Mas o coacervado serviu de base para o surgimento da primeira célula, não te confunde aí. E essa primeira célula, ela era, no caso, o que os pesquisadores dizem, que eles supõem, essa primeira célula era muito semelhante às nossas bactérias, até porque nossas bactérias são os organismos mais primitivos que a gente conhece. Não apresentam núcleo definido, não apresentam uma quantidade vasta de organelas, elas têm basicamente somente o ribossomo, ou seja, elas são as células mais simples que a gente tem conhecimento. Então, a primeira célula que surgiu no nosso planeta, ela era sim muito semelhante a uma bactéria, perfeito? E a partir dessa célula foram gerando o quê? Outras células, e essas células foram se desenvolvendo, foram evoluindo e gerando toda essa variedade aqui de seres vivos que a gente conhece, perfeito? Agora, eu vou apagar o quadro e eu vou te mostrar um experimento aqui, olha, que tentou e teve até mesmo sucesso em comprovar a teoria da evolução química, perfeito? Esse experimento não foi feito pelo Opari e Haldane, foi feito por outros dois pesquisadores, outros dois cientistas, que eu vou colocar o nome assim que eu apagar o quadro. Porém, é um experimento muito importante para o fortalecimento dessa teoria, ok? Então, tira um print aí, que eu já vou mudar o quadro. Agora, pessoal, esse daí é o esquema do experimento que tenta validar o quê? A teoria da evolução química. Esse experimento ele foi feito por dois cientistas, um chamado Miller e outro chamado Urey, beleza? E nesse experimento eles tentam simular de uma forma próxima ao que teorizava o Opari e Haldane a composição da atmosfera primitiva junto com as descargas elétricas e a diminuição da temperatura do planeta, perfeito? Começava aqui, olha, um recipiente com água, perfeito? A água ainda no estado líquido, onde esse recipiente era aquecido, ao ponto de que a água entrasse em ebulição e se tornasse o quê? Vapor d'água. Já nessa primeira etapa do experimento, é introduzido o quê? Os gases que faziam parte na teoria o quê? Da evolução química, o metano, a amônia e o gás hidrogênio. É introduzido aqui, ó, nesse circuito. Lembrando que ele vai correr dessa seguinte forma, olha. Perfeito? Então, o vapor d'água recebe esses gases e ele vai até uma estrutura, uma etapa, que contém o quê? Eletrodos. Dois eletrodos, um de cada lado. E esses eletrodos vão provocar o quê? Descargas elétricas, justamente para motivar o quê? A união entre aqueles elementos que foram introduzidos juntamente ao vapor d'água, beleza? Para a formação das biomoléculas. Após receber essas descargas elétricas nessa estrutura aqui, nessa etapa, esse vapor d'água, junto com aqueles gases, eles são resfriados por meio de um condensador. Nessa estrutura aqui, ó, é como se ela envolvesse a tubulação do experimento. E, por meio disso daqui, é passado água em temperaturas mais frias, justamente para o quê? Passa essa água do estado gasoso para o estado o quê? Líquido. Basicamente é para isso que serve o condensador, para simular o quê? Aquela diminuição da temperatura da Terra. Uma vez que essa água volta ao seu estado líquido, lembrando que no meio dessa água está o quê? Aqueles elementos que foram introduzidos, aqueles gases, é retirado o quê? Uma pequena amostra ao final desse experimento. E nessa amostra, galera, o Urey e o Miller, eles chegaram à seguinte conclusão. Eles, analisando essa amostra, descobriram que eles conseguiram o quê? Sintetizar aminoácidos. Ah, tá bom, galera. Aminoácidos.
que lembrem lá, é uma das biomoléculas. É aquela biomolécula que eu estava pedindo para vocês fixarem na mente de vocês, uma das mais relevantes neste conteúdo, perfeito? Ou seja, ao final de todo esse experimento, o Miller e o Urey conseguiram chegar na conclusão de que aminoácidos podem ser sintetizados sem necessidade do quê? De seres vivos, de organismos vivos. E galera, os aminoácidos são moléculas fundamentais, principalmente para o quê? Para a formação das proteínas. E galera, as proteínas, juntamente, lógico, com os aminoácidos, são formados a partir do material genético também. São sintetizados o quê? Pelos nossos genes, ok? São expressões dos nossos genes. Ou seja, isso daqui, galera, ao final desse experimento, eles conseguirem chegar na formação de aminoácidos, é um ponto muito relevante, é um ponto muito importante, que fortalece o quê? A teoria de que a primeira célula surgiu a partir desse processo, surgiu a partir da teoria do Opary e do Haldane. Aí tu para e pensa, professor, então quer dizer que a primeira célula, ou as primeiras células que nasceram lá em conjunto, foram formadas por um processo de abiogênese, de geração espontânea? Sim. Nesse primeiro caso, sim, a primeira célula, se for seguir essa teoria e esse experimento, surgiu a partir de um processo de quê? De abiogênese, de geração espontânea. Porém, galera, essa ideia de abiogênese, ela se aplica neste cenário. Não tenta trazer essa ideia de abiogênese para o nosso cenário atual. Ah, uma mosca se reproduz por abiogênese, um cachorro se reproduz por abiogênese. No momento atual, a abiogênese não tem nenhuma aplicação. Porém, para o surgimento da primeira célula, da célula mais primitiva, sim, ela pode ter ocorrido pelo quê? Pela geração espontânea, tá bom, gente? Agora sim, após estudarmos esse experimento que tenta comprovar a teoria da evolução química, bora ver sobre duas hipóteses que tentam explicar se a primeira célula do nosso planeta ela era heterotrófica, ou seja, não produzia o próprio alimento, ou se ela era autotrófica, ou seja, capaz de sintetizar o próprio alimento, perfeito? Então, vocês podem tirar um print aí da imagem e bora passar para o próximo quadro. Próximo e último quadro. Bom, galera, agora, último quadro dessa nossa aula. Eu sei que já está uma aula bem extensa, mas aguenta lá que está acabando. Agora, as duas hipóteses, autotrófica e heterotrófica. Na hipótese autotrófica, defende o quê? Que a primeira célula era sim capaz de sintetizar o próprio alimento. E o que os cientistas usam como base para defender essa hipótese? Primeiramente, eles usam como base o fato de que, naquela época, não estava existindo apenas uma célula, mas sim várias. Várias células foram formadas em conjunto naquele ambiente, perfeito? Ou seja, a disponibilidade de biomoléculas como carboidratos, por exemplo, que elas pudessem utilizar para a sua nutrição, era muito escasso, ou seja, eles não tinham muitos alimentos que eles pudessem utilizar para fazer o seu próprio metabolismo. Porém, essas células elas tinham um hábito extremófilo, segundo os cientistas que defendem essa hipótese. O que significaria isso? São células que vivem em ambientes extremos. Nesse caso, essas células viviam próximo ao quê? A fontes termais, próximo a regiões que tinham o quê? Lava vulcânica correndo pelo magma e tudo mais. E que existia o quê? A liberação de muitos compostos como sulfatos, sulfato de ferro, sulfeto de ferro, compostos que tinham enxofre, que são utilizados por células atualmente para realizar a quimiossíntese, que é basicamente pegar compostos inorgânicos, degradá-los ao ponto que eles liberem energia para fazer as suas funções vitais, para fazer suas próprias biomoléculas, ou seja, fabricar o seu próprio alimento, tá bom? Agora, de outro lado, nós temos quem? A hipótese heterotrófica. Os defensores dessa hipótese defendem ela pelo quê? Pelo simples fato de que um metabolismo autotrófico que realiza o quê? A produção do seu próprio alimento é algo muito complexo para ser desenvolvido por uma célula primitiva. Lembra que a gente está falando da primeira célula? E segundo, mesmo que existissem outras células sendo formadas em conjunto com aquela primeira célula que surgiu, ainda assim, estavam muitas biomoléculas disponíveis para ela o quê? Para ela consumir e realizar o seu metabolismo. Ou seja, são esses os dois pontos, da hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. Ainda não se tem uma conclusão de fato, qual é a correta, perfeito? Por isso que vocês têm que ter em mente o quê? As duas hipóteses, tá bom? E as justificativas para cada uma delas.
Agora, para encerrarmos a aula, eu vou falar rapidamente aqui sobre o quê? Panspermia, tá bom? A panspermia, ela é uma das teorias que tenta explicar o surgimento de vida na Terra, era tanto, até mesmo a última que eu coloquei bem aqui no primeiro quadro da nossa aula, lá no início, e essa teoria, ela basicamente fala que a vida da Terra veio de outros lugares do espaço, que a primeira célula veio por meio de um asteroide, um meteoro, que colidiu com a Terra e essa célula começou a se desenvolver no nosso planeta. Ah, professor, mas isso não parece coisa de filme, de ficção científica? Parece, porém, essa é uma teoria que ainda vem sendo discutida atualmente, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar aí, que tem teorias, na verdade, trabalhos, pesquisas atuais sobre essa teoria. E ela, tecnicamente, é possível, ela ainda é debatida pelo simples fato daquelas células extremófilas que eu te comentei agora há pouco. Células que vivem em ambientes extremos, de extrema temperatura e extrema pressão, tá bom? São células que poderiam, sim, sobreviver à colisão do quê? De um corpo celeste com o nosso planeta Terra. Ou seja, isso ajuda o quê? A validar a teoria da panspermia. Porém, não temos ainda nada muito a fundo sobre essa teoria, como essa célula teria surgido em outros lugares do espaço até chegar aqui, ok? E muito menos como ela teria sobrevivido de fato, tanto ao trajeto quanto à colisão com o nosso planeta, tá bom? Então, fica com essas informações guardadas aí. Se você tiver curiosidade, pode pesquisar à vontade na internet, tem muitos trabalhos a respeito da panspermia, mas a nossa aula, ela fica por aqui. Não se esquece de deixar o like, de dar um comentário aí, um incentivo, uma crítica positiva, melhorias para o canal, compartilha também, isso é de fundamental importância, tá bom? E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e tudo mais. Vou tentar, próxima semana, daqui a 7 dias, postar mais uma aula para vocês, tá bom? É isso, galera. Tchau, tchau, tamo junto e até a nossa próxima aula.